Olá, ministro Edson Fachin autoriza prisão de Paulo Maluf. O deputado do PP foi condenado pela primeira turma do STF a 7 anos e 9 meses, em regime fechado, por lavagem de dinheiro. E a decisão inclui ainda a perda do mandato parlamentar. O promotor José Carlos Blatt ressalta a sensação de impunidade ao ex-prefeito de São Paulo. Desde 2002, quando teve início a nossa investigação, ou seja, já se passaram 15 anos e a sensação de impunidade, no meio social era algo inacreditável, Então, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal determina que o Maluf se recolha à cadeia, é um duro golpe aos corruptos e à impunidade no Brasil. O ministro Fachin, na decisão, colocou que o recurso de Maluf tem caráter meramente protelatório e não impede o cumprimento da decisão condenatória. O promotor Silvio Antônio Marques lembra que a denúncia envolve milhões de dólares desviados. Sem dúvida alguma, pelo menos 400 milhões de dólares do município de São Paulo. Então é uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal e mostra, na verdade, a força das instituições brasileiras, porque, nesse caso, de fato, não há como negar que houve uma demora na decisão, mas quando ela veio na medida certa. O advogado de Maluf, Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai, se diz perplexo com a decisão monocrática de Fachin. Essa decisão monocrática do ministro Fachin, porque nós entramos com embargos infringentes para o pleno do Supremo Tribunal Federal, pelo fato de que tivemos uma decisão favorável de um ministro na preliminar e também no mérito. É absolutamente pacífico que o réu tem direito aos embargos infringentes, direito de submeter a decisão ao plenário do Supremo. O ministro Fachin delegou competência ao Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal. A denúncia aponta que, então, prefeito de São Paulo, de 93 a 96, Maluf ocultou dinheiro desviado de obras públicas com remessas ao exterior, algo sempre negado pelo político do PP. Vera, o Maluf é o símbolo da corrupção, mas não da corrupção atual, da corrupção mais antiga, no caso aqui de São Paulo, Pois é, você veja que nessa reportagem do Marcelo Matos, Tiago, ele foi entrevistar os promotores responsáveis pelo caso. E eu me lembro, quando esse caso começou, eles eram novinhos. Promotores jovens hoje em dia são senhores, é a prova mais clara de que o tempo passou e que passou muito tempo. Não é possível, num país que se quer civilizado, que a justiça demore longos 15 anos para dar alguma satisfação à sociedade por um crime cometido ou supostamente cometido. Neste caso, chegou à instância máxima da justiça, chegou-se à conclusão de que sim, ele era culpado dos crimes pelos quais era acusado. Então é chegado o momento de se cumprir a pena. Não há que se falar, como falou o advogado Cacai, em tempos estranhos pelos quais passamos, o encontro deste momento punitivo. Como assim momento punitivo? A justiça inclui punição. Não existe justiça sem que haja uma sanção, uma pena. Isso é inerente ao direito penal, à justiça penal, e é assim que é desejável que um país puna os seus criminosos. Ele teve direito a todos os recursos. Foram 15 longos anos, não dá para falar em cerceamento de defesa. Os embargos infringentes, esses a que o advogado se refere, são um recurso controverso. Já houve controvérsia quanto a isso, quanto à sua aplicação, quanto à sua ainda vigência no atual arcabouço penal brasileiro. E foi usado naquela época, mas chegou-se mais ou menos à conclusão de que era um recurso prestes a caminhar para a extinção. O ministro Fachin entendeu que, neste caso, ele era uma medida protelatória e pediu que se cumprisse apenas sem prejuízo de novas apelações da defesa do deputado Paulo Maluf. Existe uma jurisprudência, inclusive em vigor, ainda não foi revogada no Supremo, de que quem é condenado em 2 instâncias deve começar a cumprir a pena. O Maluf já foi condenado em muito mais do que isso. Então eu não vejo como se falar, neste caso, em supressão a direito, em supressão à defesa. Pelo contrário, acho que houve um excesso, muito tempo se passou antes que alguma satisfação fosse dada à sociedade. Eu vou pegar exatamente essa frase sua, Vera, muito tempo se passou,
até para estranhar essa reclusão determinada ao Maluf, porque realmente se passou muito tempo. O fato parece que é de 1996, lá atrás. Acho que prescreveu aí. Então são 21 anos. O maior de 70 anos tem a prescrição pela metade. Eu vi que ele foi condenado a 7 anos e pouco, não chega a 8. Uma pena de até 8 prescreve em 12. A ele pela metade prescreve em 6. Evidente que não é a partir do fato. A prescrição tem conceitos mais complexos. Aí você tinha que ver os autos e os carimbos. Por exemplo, o que interrompe a prescrição é o recebimento da denúncia, que é um carimbo. O promotor, depois do inquérito, o promotor oferece denúncia, os autos vão para o juiz e vem um carimbo lá: recebo a denúncia de folhas 2. Esse carimbo interrompe a prescrição e começa a contar de novo. Mesmo assim, passaram-se 20 anos, né? 21, de 96, 2006, 21 anos. E a prescrição... são 15, Hein? Do processo em si, são 15. São 15. E a prescrição é pela metade. Então, eu gostaria de aguardar melhor para ver esses carimbos, essas análises que virão. Evidente que isso passou pela mão de grandes advogados e juízes. E o advogado disse que o Pleno não analisou, mas o Pleno analisou a condenação em si, analisou o mérito inteiro do processo e concordou com a pena e fixou a pena. A única decisão monocrática do Fachin foi essa. Sim, a única decisão monocrática do Fachin foi agora, o mandar cumprir a pena que o Pleno estabeleceu, né? Então, não vejo muito. Não, mas eu estou preso aos termos do artigo 109 do Código Penal, que define o tempo de prescrição. A prescrição é de 12 anos para uma pena inferior a 8. E já se passaram 21 anos. Eu gostaria de ter uma melhor análise dessa questão. Vou tentar ver se eu acho os votos aqui no decorrer do programa e a gente volta nisso, para ver o que eles consideraram como tempo de prescrição.